Ela está falando da carta do livro dos Reis, igual o comandante Sírio, né? Senaqueribe, ele fala que vai destruir Israel, e o rei Ezequias, ele pega e ele vai para o templo apresentar essa carta de afronta para Deus, né? E quando ele está indo para o templo apresentar essa carta de afronta, Deus estava falando com o profeta Isaías na casa dele, e quando os mensageiros chegam na casa de Isaías já responde de imediato, antes de chegar a mensagem, ele fala para o rei Ezequias que ele não precisa se preocupar, porque em uma flecha nada será tirado. Meu Deus, glória! Aleluia! Atenção, por quê? Que características teria um homem, né, segundo o coração dele? E aí, vamos visitar algumas passagens, vocês não precisam ler, mas depois vai estar até no próprio vídeo esses versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 15, ele nos fala o seguinte: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E por que chama atenção isso? Davi já tinha sido ungido como rei. Samuel tinha ido à casa de Jessé e ele chama Davi e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, ungido como rei. Davi também foi convidado por Saul, que era rei na época, exatamente para que fosse entoar louvores na casa dele. E o que chama a atenção nisso? Bem, uma pessoa natural, de forma natural, ela falaria: bem, Deus me ungiu como rei, por que agora eu vou voltar para uma função tão simples que é apacentar ovelhas? E a gente consegue perceber em Davi um homem com coração quebrantado, humilde. Você jamais vai encontrar uma mulher, um homem de Deus arrogante. Você sempre vai ver humildade na vida dessa pessoa. Ela vai ter sempre na mente dela como forma de exaltar o outro, mas ela vai ser sempre com o coração quebrantado. E assim como Davi, mesmo tendo sido ungido rei, tendo sido convidado por Saul para estar levando os louvores para lá, mesmo assim ele não deixou daquela função simples de apacentar ovelhas. Ele ia, cumpria a responsabilidade dele no palácio, depois ele ia apacentar as ovelhas do seu pai. Tremendo. Também, em 1 Samuel 17, versículo 37, nós entendemos aqui que Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. A força de Davi e a fé dele estava sempre presente em Deus. Tudo que ele ia fazer, a fé dele se encontrava no Senhor, independente da situação que cada um possa encontrar, porque nós vemos que Deus aproveita essas oportunidades ao qual você diz: bem, eu não vejo mais qualquer solução, somente um milagre, é ele que Deus se manifesta. Por quê? Porque se houver oportunidade, algo de humano, você vai acreditar nas suas mãos aquilo que possa vir a ser feito. Por isso que Deus, ele está no limiar. Aquilo que está dentro do natural está naquela ponta. Quando passa dali, você vê somente o sobrenatural de Deus. E por isso que algumas situações na tua vida se encontram de uma forma que tu vê assim: não vejo qualquer perspectiva ou qualquer saída. E aí vem o sobrenatural dele, porque você fala: olha, o médico não pode solucionar, alguém que seja um mentor, um juiz também não pode solucionar. E aí você fala assim: caramba, o que me resta? Resta você estar nas mãos do Senhor. Amém. Amém. E aí, 1 Samuel 18, quando Davi responde a Saul: quem sou eu e quem são os meus parentes, a minha família de Israel, para que eu seja rei, genro do rei? A humildade ainda permanecia em Davi. Então, mesmo que a nação inteira celebrasse, mesmo que ele ganhasse as batalhas, ainda assim ele se sentia uma pessoa totalmente humilde. Talvez a gente consiga entender por que Deus
fala que esse homem era segundo o seu coração, porque a humildade estava sempre presente. Ele sabia que toda a força vinha de Deus, né? Também, segundo Samuel 9:11, apresenta o que? Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Aquela promessa que ele tinha feito a Jonatas, pai de Mefibosete, de que ele estaria guardando sempre a sua casa, quando ele chegou a se tornar rei, ele não esqueceu. Sabe algumas situações que você às vezes pode ser exaltado? Nossa, aquela pessoa ministra tão bem a palavra, aquela pessoa é tão sensacional no meio profissional, mas você sempre continue se colocando: Senhor, se eu exerço dessa forma, porque uma dádiva, um talento concedido por Ti, para mim que eu venho a exercer. Nunca busque glorificação em você. A exaltação tem que estar sempre no Senhor, porque Ele é que dá um fôlego de vida todos os dias para que a gente venha se levantar. Porque se Ele decidir, a gente para de respirar algum momento. Não está o sol, Ele é Deus. Nós precisamos todos os dias glorificar o nome dEle, porque Ele está em cada parte da nossa própria vida, né? E aqui a gente consegue observar isso. E aqui tem um outro ponto. Em segundo livro de Samuel 12:13, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, e você não morrerá. Diante do pecado de adultério de Davi com Betseba, diante do pecado do homicídio, no qual ele manda que Joabe, ele é o comandante, colocasse Urias na linha de combate mais perigosa. E mesmo assim, mesmo cometendo todo o homicídio, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele era rei, ele poderia ter decidido: sabe, vou te matar. Mas não, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele contra o Senhor. Ele não justifica, ele não pega arrumando desculpas, ele simplesmente entende que o Senhor estava confrontando, porque Deus sabia exatamente que precisava de conserto. E nós temos uma aliança com o Senhor. Quando você levantou as mãos, você disse: Senhor, eu pertenço a Ti, a Tua vida é guiada e direcionada pelo Senhor. E quando Ele nos confronta, eu vou falar para vocês, eu às vezes, em tantas situações da minha vida, eu agradeci a Deus, sabe por quê? Porque eu fui cuidado. Sabe como um pai ou uma mãe, e vai lá, chama a atenção do filho, ela vai fazer isso se fosse alguém que ela não estivesse se importando, não, ela vai se importar com aquele que ela ama. E assim é o Senhor conosco, Ele se importa com a vida de cada um de nós, né? Então, no momento que Deus usou o profeta Natã para confrontar Davi, a primeira resposta dele: pequei contra o Senhor. Ele não usou qualquer artifício: que a mulher estava se boiando, porque eu tinha que resolver. Não, pequei contra o Senhor de forma imediata. E eu acho isso tremendo, né? Segundo Samuel 24:17, ele coloca o seguinte: ao ver o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Davi, em determinado momento, ele foi tomado pela vaidade e ele começa a fazer um recenseamento, uma contagem dos homens aptos para a batalha. E Deus não se agradou daquilo, porque quem simplesmente dava vitória a Davi era Deus. Os filisteus eram um povo extremamente avançado na funilaria, no armamento. Se a gente olhasse com os olhos humanos, o povo de Israel jamais conseguiria vencer uma batalha, mas Deus sempre acreditava a batalha. E aí Davi se deixou tomar exatamente por um momento de vaidade, e ele faz a contagem, e essa contagem desagradou a Deus, e aí Deus simplesmente começa a trazer aquilo, o castigo para aquele povo. E aí ele se coloca de frente: Senhor, mas quem pecou foi eu, não foram eles.
e recaia o castigo sobre mim. E a gente vai conseguindo entender por que Deus se agradava desse coração, desse homem imperfeito, mas que tinha alguns passos importantes. E aí, segundo Samuel 24, porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao meu Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Araúna tinha uma eira, ele oferece de forma gratuita a Davi, mas ele fala: não, negativo. O que eu tenho que oferecer a Deus tem que ser algo que me custe. Ele é totalmente desapegado a coisas materiais, ele sabia que a adoração dele tinha que ser plena. Araúna estava oferecendo gratuitamente, ele falou: não, tem que ser algo que me custe. Eu quero oferecer ao Senhor, porque todos os dias, tudo que me dá vem de ti. Nada do que eu tenho, nenhum centavo sequer, nenhum dos meus bens vem apenas de mim, porque tudo é concedido pelo Senhor. E assim, só para a gente fechar, Salmo 51, capítulo 9 ao 11, Davi tinha adulterado com Betseba, né? Urias tinha sido morto, e agora o profeta Natã confrontou sobre o pecado dele. E aí, depois que ele é confrontado por Deus, ele escreve o seguinte, esse Salmo 51. E eu vou ler só uma pequena parte dele. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Quando ele foi confrontado, ele não ficou preocupado de perder o trono, ele não ficou preocupado em perder todos os bens que Deus lhe tinha concedido, ele não ficou preocupado com as mulheres as quais ele tinha lá, mas ele ficou preocupado principalmente: não tires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que o que ele tinha de mais precioso era o Espírito Santo de Deus. Ele já tinha visto o que tinha acontecido com Saul, no qual estava com um espírito ruim, um espírito maligno. E agora ele pede a Deus: Senhor, eu pequei, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. E a gente consegue observar que aqui é um homem sempre pronto para arrependimento verdadeiro, sincero, né? E acima de tudo, ele louvava a Deus independente das situações. E a gente observa quando Davi, a partir do relacionamento dele com Betseba, gerou uma criança. E aí, no segundo livro de Samuel 12, versículo 19 e 20, mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, e puseram-na diante dele e ele comeu. É fantástica essa passagem, talvez essa passagem me impressionou muito. Por quê? Porque a partir desse pecado que ele tem com Betseba, já era uma criança. Ele faz de tudo, ele fica sem comer, ele para e clama a Deus para que Deus revertesse a situação por qual essa criança deveria morrer, porque era fruto de um pecado. E aí os servos ficam até preocupados: caramba, se ele está assim enquanto a criança está viva, vamos imaginar o que vai acontecer quando ele souber que ela morreu. E aí quando os empregados estão cochichando e ele percebe que a criança havia morrido. E o mais impressionante é que ele simplesmente não fica irritado com Deus. Ele se lava, ele se barbeia e vai exatamente para onde? Adorar a Deus. Gente, o que é isso? Vocês conseguem imaginar alguém que perdeu o filho, agradecer a Deus exatamente porque ele entende claramente que ele acatava as decisões de Deus sem murmuração, e pronto,
para adorá-lo. O aceitar o não de Deus exige uma fé e confiança tão grande quanto o sim. Não estamos falando de alguém que acabou de ter sido abençoado, mas ele estava pronto para ouvir o sim ou não de Deus. Ele acreditava a vida dele exatamente a forma como Deus determinava. E aqui não tem momento algum que ele falasse: bem, o Senhor não me atendeu. Não, o Senhor decidiu e é isso que eu vou adorá-lo. Talvez a gente precise, cada dia mais estar mais quebrantado nas resoluções do Senhor, porque Ele é Deus, E aí, no momento que ele recolhe essa criança, ele estava pronto o quê? Acatando a decisão de Deus. Deus disse o que para ele? Ele disse sim, não. Essa criança era fruto de um pecado, deveria ter as consequências. E aí, esse homem estava pronto para aceitar as determinações